Oi, sentiram saudades? Eu simplesmente não consigo falar com minha voz. Eu tento gravar vídeos desde março desse ano, porém eu não consigo nem sequer gravar um áudio com minha voz. Sei lá, peguei ranço dela se pá. Se você não percebeu, eu não continuo esse enigma há muito tempo e parei de falar na aba comunidade. Do enigma tem dois motivos. Eu tive uma ideia melhor e eu odiei aquela porra, mas foda-se, porque eu tive uma ideia de projeto muito melhor. Pra você que não tá entendendo, há anos eu produzo uma história merda, com um monte de free filho da puta e umas outras coisas esquisitas. E eu quero contar essa história da melhor forma possível, não pra ser algo extraordinário que todo mundo curta, até porque não sou nenhum profissional. É só algo que quero que fique bom para mim. Um sonho idiota de vida. Parece tão idiota, mas é algo muito especial. Para mim, eu gosto muito mesmo de fazer arte, só que essa história é enorme e eu faço tudo sozinho. Até porque isso só é importante para mim mesmo. E bem, eu vou explicar para vocês agora. Essa história eu crio desde meus 9 anos de idade. E como eu fiz muitas mudanças e eu ainda faço, fica confuso para quem tá acompanhando o desenvolvimento dela. Tipo, uma hora algo muda do nada. E cassete, algo que mais muda na história de Uninhama são as datas e ordem de acontecimentos, o que dá mais confusão ainda. Mas sério, gente, a história é de vida, em várias partes é difícil cuidar certinho das datas. Mas então, eu explico aqui nesse vídeo cada parte da história. Temos as protagonistas, duas humanas, Elone e Ellen, onde a história delas será contada em um jogo que eu farei, já avisando que pode ficar uma merda, mesmo que eu já tenha feito um jogo antes. Mas continuando, são duas irmãs que têm um sério problema de relacionamento, todo momento brigando. Junto disso, existem fantasmas nesse mundo. Sim, fantasmas. Mas nem todos podem ver, embora a ciência nesse mundo comprova que eles realmente existem. Em 2006, e as duas irmãs nascem em 2001. Mas relatos de fantasmas são de muito antes, mas ficava só como lendas urbanas que nem no mundo real. E mesmo depois de comprovarem, pessoas religiosas negam a existência. Nada muito diferente do mundo real. Porque eu acho que se fantasmas realmente existem seria bem assim. Lembra que eu falei que nem todos conseguem ver fantasmas. Do que se sabe, Elone é a única da sua família que vê fantasma, o que torna a vida dela um inferno, pois sua mãe é religiosa e não acredita. Mais comum é você ver fantasma algumas vezes, mas ver sempre, como é o caso da Elone e aí tá foda mesmo. Acho que no nível dela que o melhor amigo dela é um fantasma. Ela tá na merda mesmo. A Ellen só vê fantasmas por sonhos, porque eles entram nos sonhos das pessoas se quiserem. O mundo fantasma é cheio de regras. Vocês vão entender quando eu lançar o jogo. Mas sem fantasmas, a história de Uninhama nem sequer teria acontecido. Uninhama? O que é isso, Ash? É um mundo que Elone e Ellen criaram, com seres antropomórficos e poderes estranhos. Mas elas não sabem que criaram esse mundo. E elas não só criaram ele, mas também alguém que cuida de Uninhama por milênios. Ele é chamado de primeiro guardião de Uninhama, mas seu nome é White Evani, e ele não é o único guardião de Uninhama. Guardiões são aqueles que protegem Uninhama de perigos maiores, do tipo que seria impossível pessoas normais lidar, como parar guerras, matar criaturas enormes ou até mesmo uma praga mortal chamada Amateia, que transforma pessoas nisso, e o ser humano nem é capaz de sobreviver. A história das coisas que acontecem em Uninhama talvez será contada em animação mesmo, que no caso, essa parte dos guardiões e criaturas e outras coisas que são efeito borboleta para o que acontece na parte da história que vocês já chegaram a conhecer. Lembram dessa série? Então, eu posso fazer um vídeo só falando de todos os problemas que ela tinha. Sim, ela vai voltar, mas de uma forma muito diferente, com a Luísa ainda sendo protagonista e a Né tendo mais história. Porque na própria série dela eu não colocava nada da história da querida, e nem sobre os pais dela e onde ela morava antes de chegar em Sandsblar, que é a cidade onde a história dessa série se passa. Última parte da história eu não fiz ainda, mas seria o futuro de Uninhama, onde os protagonistas são personagens que vocês não conhecem a maioria. Deve ser confuso tantas mudanças na história, para você que sei lá, sempre me acompanhou só no YouTube ou no meu canal antigo, já que era muito falado de tal de reversos como personagens. Eles ainda existem na história de Uninhama? Sim, mas mudaram muito, até de nome, e a ideia não é a mesma. Tem um segundo jogo que vou fazer e que ele provavelmente vai sair antes do que os das duas irmãs,
já que ele vai ser mais simples. E o que é sobre esse jogo, Ash? Não quero falar, mas é um jogo que explica uma certa coisa que ocorreu na sociedade de Uninyama. A protagonista, não importa porque ela só aparece nesse jogo mesmo. Última coisa que tenho para falar sobre a história de Uninyama é que ela é extremamente pesada. Se você é criança, primeiramente, porque tá me acompanhando. Mas sério, eu não quero que venham reclamar que a história é pesada, porque eu já aviso que é, e todo mundo sabe o que eu desenho, né? Quando eu comecei a criar não era pesada, mas agora é. Tanto que tem personagens que eu vou deixar a história em aberto. Só vou dar leves indicações do que tenha acontecido porque é pesado. Personagens esses sendo a Liliat, os líderes da PLA. E às vezes o próprio Whites. Liliat é uma personagem que faz parte de um mistério na parte da história que tem a Luísa como protagonista. Líderes da PLA eles também fazem parte desse mistério. Aqui provavelmente vai ser mais contada. É a do Leroy porque o White tem Evil na história. Eu já acho a história das duas irmãs pesadas. Por que envolve essas coisas aí na tela? Imagina dos líderes então. Dá pra ver que eu sou muito bom em ferrar o psicológico dos meus ox. Se for pensar no protagonista com a melhor saúde mental, acho que é a Luísa. Enfim, esse foi o vídeo. Deixa like, senão a Matia vai puxar seu pé à noite. Bye, seus lindos.